Paz, meus queridos, tudo bem? Estamos nós aqui de novo em mais um Rema, né? É sempre uma alegria poder participar deste momento tão importante da Palavra de Deus. E desde já eu quero agradecer a todos pela presença, agradecer a todos que estão assistindo e aqueles que vão assistir posteriormente, que o Senhor possa abençoá-lo e guardá-lo, né? E que você seja muito impactado pela palavra de hoje. E a palavra de hoje está em João, no capítulo 9, a partir do versículo 1. E essa palavra é interessante e eu queria, como ela é muito rica em muitos detalhes, eu queria dividir ela em duas partes, tá bom? Então a gente vai fazer uma parte hoje e vocês não percam a próxima parte. E aí, começa dizendo assim no capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus, amém? Aqui Jesus realiza um milagre maravilhoso, mas o que me chamou a atenção nesse episódio foi a forma como Jesus fez a cura desse cego. O porquê que Jesus cuspiu no chão. Ele poderia muito bem ter falado que a cegueira dele saísse, né? Colocasse as mãos, enfim, várias formas ele teria de fazer essa cura, mas por algum motivo ele usou o cuspe. E se a gente for olhar aquelas pessoas que têm um pouco mais de nojo, mas por que Jesus fez isso? E tudo tem um significado, e eu queria exatamente nesse primeiro momento a gente explorar sobre o porquê que Jesus cuspiu. E é interessante que em Números 12:14 o Senhor diz assim: o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Aqui acontece um episódio em que Deus coloca lepra em Miriam, a irmã de Moisés, e Moisés intercede por ela, falando que ela tinha agido de uma forma tola e que não merecia receber lepra, né? Então Moisés pede misericórdia e Deus responde desta forma: se o pai dela tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada? Ou seja, o cuspe era uma forma de vergonha. Porque até hoje os judeus e alguns outros povos, tudo aquilo que eles menosprezam, eles costumam cuspir, né? Então eles passam pela pessoa e cospem. E aqui, principalmente quando eles entendiam que algo tinha algum problema, né? No caso, um cego, um manco, né? Então eles acabavam cuspindo naquela pessoa como forma de desprezo, e aquilo servia como uma forma de vergonha para quem estava ouvindo aquilo. No caso desta pessoa, ela era cega, então ela apenas ouvia. E quantas cuspidas será que ele não ouviu, né? E a palavra de Deus ainda diz assim, em Jó 17:6, capítulo 17, versículo 6, diz assim: Mas de mim Deus fez um provérbio para todos, um homem em cujo o rosto os outros cospem. E essa é uma direção, vamos dizer assim,
que vai estar em Deuteronômio 25:9. E eu acho interessante a gente ler todo, porque vai trazer algumas explicações interessantes. Que diz assim: se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se todavia ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer: não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes e tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com um homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Olha só que interessante. Então a gente vê aqui que havia uma direção ali, né, em Deuteronômio, para que aquele irmão que não cumprisse, né, o dever de cunhado, no caso de um falecimento do seu irmão, e que ele não tivesse filho ainda, a mulher do seu irmão cuspiria na cara dele, tiraria uma sandália, e a família do descalçado. Olha que interessante, imagina você ser conhecido, né, a descendência, né, da família do descalçado. E até é engraçado, mas era isso que acontecia. Então, o sinal de cuspir era um sinal de desprezo, de menosprezo. E aqui também há um detalhe, que os judeus que eram voltados, né, para os curandeiros, né, os judeus curandeiros, eles usavam muito essa questão do barro na cura. E aqui a gente vê que este cego, ele não pede para ser curado, ele não conhece a Jesus. Então, Jesus, quando se aproxima dele, ele usa algo, um artifício que talvez aquele cego entenderia e geraria ali fé nele, né? Opa, ele cuspiu, então ele está usando isso como uma maneira de me curar. Porque se Jesus só fizesse isso, ele não sabia quem era Jesus. Aqui fala que quando ele vai se apresentar, ele fala um tal de Jesus, né? Quando ele vai se apresentar para os fariseus, ele se refere a Jesus, um tal de Jesus, um homem chamado Jesus. Então ele não conhecia Jesus. Depois, mais à frente, vai se apresentar para ele, né? Então assim, quando a gente pega essa cuspida que Jesus dá, é justamente para mostrar para ele que ele estava sendo curado, e que talvez aquele último cuspe que Jesus estava dando era mostrando para ele que por muito tempo você foi envergonhado, você foi menosprezado, mas essa é a última vez que você vai ouvir esse som, né? Você agora está sendo curado, porque quando a gente olha aqui no versículo 3, Jesus diz assim: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, aquele momento estava marcado, estava direcionado para acontecer, e Jesus usa aquilo para que a glória de Deus fosse revelada naquele momento, né? E o artifício do cuspe foi exatamente isso. Não haveria mais vergonha na vida daquele homem.
Agora o que haveria era o nome de Deus sendo glorificado através da vida dele, né? E na vida dele. Então a gente vê nesse pequeno pedaço aqui, né? A grandiosidade daquilo que Deus fez. Então Deus usa um artifício que era conhecido deles para mostrar, olha só, agora você não será mais cego. É a última vez que você vai ouvir este som, porque a partir de agora você está liberto, em nome de Jesus Cristo. Então, esse era o momento que eu queria explorar essa parte, né? Então, agora quando vocês ouvirem, lerem na palavra de Deus a questão do cuspe, vocês vão entender e lembrar que era um sinônimo de uma demonstração de menosprezo. Tanto é que quando Jesus ele é crucificado, os soldados eles cospem no seu rosto, eles humilham Jesus de várias formas, mas principalmente cuspindo, né? Eu até falo aqui em casa que eu aprendi com meu pai que duas coisas não se faz com o homem: é cuspir na cara dele e bater na cara dele, né? E eu sempre falo isso. E aí a gente vê que na palavra de Deus existe uma explicação, esse menosprezo, né, que a pessoa teria. Então fica aqui esse conhecimento para vocês. E aí no próximo rema, eu venho com a palavra propriamente dita, né, para a gente entender, para a gente explorar ainda mais. Mas eu achei interessante a gente explorar essa parte do cuspe e trazer esse conhecimento, tá bom? Então eu gostaria de orar por vocês. Não percam a próxima palavra, tá? Porque vai ser uma continuação dessa. Que Deus continue falando com vocês. Guarde isso no coração para que vocês nunca esqueçam sobre este significado, tá? Que aí a gente começa a entender um pouco mais aquilo que Deus estava fazendo naquele momento. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Ainda temos a segunda parte para explorar e que o Senhor continue falando, Pai. Que este momento de aprendizado possa ser guardado nos nossos corações e que nós possamos sempre estarmos abertos para aprender do Senhor. Guarde o teu povo, guarde a casa de cada um e que possamos ter um resto de semana abençoado por Ti e que o Senhor venha derramar as suas ricas bênçãos sobre nós, ó Pai. No nome de Jesus, amém. Meus queridos, quero te agradecer por estar aqui conosco e eu espero vocês no próximo rema. Que vocês sejam abençoados grandemente. Fiquem na paz e até a próxima.